boa tarde. Boa tarde. Vou apresentar a doutora Joaquina Soares, que é diretora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, além de membro integrado do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, mais vulgarmente conhecido por UniArc. Ora bem, vou colocar a primeira questão relativamente ao tema geral que aqui nos trouxe, que é o da recepção da nova arqueologia, neste caso em território português, entre as décadas de 70 e 90 do século XX, muito naturalmente. E começaria por perguntar quando é que a nova arqueologia surgiu na sua vida, então certamente que jovem arqueóloga, imagino que nos anos 70. Sim, seguramente. E de que forma é que a nova arqueologia chegou até si? Muito bem. A nova arqueologia, de facto, surge no nosso país, em Portugal, numa fase já avançada do movimento, não é? E isto acontece porque o país estava muito encerrado ao exterior, estávamos no chamado regime de Estado Novo, e ainda era um país muito rural, mas logo a partir de 72, 73, começamos a sentir que as coisas estão realmente a mudar. Há uma geração jovem muito irrequieta, muito reivindicativa, claramente contra o status quo, e nesses 72, 73, como eu disse, é exatamente a altura em que eu me torno profissional de arqueologia. Sou contratada pelo Gabinete da Área de Sintes, que era também um organismo, digamos, de vanguarda, de ponta, que vai tentar implementar no país a teoria dos polos de crescimento, e há aquele grande projeto centrado em Sines para desenvolver o Alentejo numa perspectiva urbano-portuária e industrial, naturalmente. E no Gabinete da Área de Sines, enfim, pela primeira vez, isto não estava muito nos nossos hábitos, é criado um gabinete de planeamento e estudo dentro da área das ciências humanas, e a arqueologia tem aí o seu lugar autonomamente, como um grupo de trabalhos arqueológicos, e, portanto, em 72 a 73, nós começamos a trabalhar em full time em arqueologia. E, portanto, isso deixa-nos tempo livre para estudar a bibliografia, para circular pela Europa, para ir a congressos. A nova arqueologia surge-nos, portanto, de uma forma, sobretudo veiculada por França, pelos estudos do Paleolítico em França, que estão muito desenvolvidos. Fui muito inspirada pelos trabalhos de Leroy-Gorin em Pansevin, ou mesmo pelos trabalhos na Gruta de Ortuz, pelo Henri de Lumley. Num caso, numa perspectiva etnossociológica, etnoarqueológica, melhor dizendo, e, portanto, nessa medida muito próximo do núcleo duro da nova arqueologia, que apostava numa ligação estratégica, numa articulação estratégica entre a arqueologia e a antropologia cultural, ou seja, via a arqueologia como uma antropologia cultural. Portanto, além desse lado que nos é dado pela experiência francesa, tínhamos depois a forma de trabalhar do Henri de Lumley, muito preocupado com o rigor, com a quantificação
e com a multidisciplinaridade. É um trabalho exemplar no sentido, de facto, de chamar para a arqueologia um número grande de outras ciências auxiliares. Portanto, esse é o meu primeiro contacto com a nova arqueologia. E isto depois foi tudo muito rápido, porque em 1976 estava a acontecer o congresso da UISP em Nice, que representou também uma grande janela sobre a arqueologia que se estava a fazer em todo o mundo. E em 77, em 79, o MAEDES, Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal, organiza a primeira mesa redonda luso-espanhola de pré- e proto-história, que, no fundo, vai tentar uniformizar, sistematizar nomenclaturas, critérios de estudo de cultura material, de intervenção de campo, naquela preocupação de darmos ao nosso domínio uma metodologia científica quantificada. Nessa reunião de 79 ocorre já um confronto interessante e importante, que vai marcar, no fundo, depois, muito mais do que eu na altura poderia pensar, o trabalho que irei desenvolver. Trata-se do confronto entre evolução social e difusionismo. De facto, em Portugal, embora possamos dizer que na segunda metade dos anos 70 e depois na década de 80 se consolida a metodologia e as técnicas de caráter nova arqueologia, portanto, trazidas pela nova arqueologia, mas, de um ponto de vista teórico, estamos ainda aquém. Não ocorreu o corte epistemológico com o histórico-culturalismo que era previsto, e nós continuamos a ter uma postura difusionista, enfim, com algum significado na arqueologia portuguesa. Mas, dizia eu, nessa reunião de 79, nós tínhamos, por um lado, evolucionistas, então estamos a falar, obviamente, de evolução social, e, por outro lado, difusionistas. E há aí um grande primeiro choque, e claro que os evolucionistas, no fundo, tentam explicar a mudança cultural através do próprio desenvolvimento interno das sociedades autóctones, enquanto que os difusionistas explicam a mudança cultural sempre com influxos ou com deslocações démicas que vêm do exterior. E isso é muito evidente, como eu disse aí, sobretudo para os estudos do terceiro milénio, calcolítico, se quiserem, e para os estudos da neolitização. Nos anos seguintes, 90 e, enfim, quase até hoje, diria eu, nós vamos abordar o registro arqueológico nesta perspectiva teórica. Portanto, seguramente contra o antidifusionismo e procurando captar a mudança numa perspectiva materialista histórica, marxista, valorizando naturalmente o desenvolvimento das forças produtivas, valorizando o desenvolvimento interno das comunidades. É difícil, aqui, no meu caso concreto, há uma articulação clara entre as técnicas e as metodologias herdadas ou recebidas da nova arqueologia. Numa fase, valorizo bastante a problemática da adaptação das sociedades humanas ao meio, e há um conceito que foi estruturante, sobretudo nos anos 90, para os trabalhos que desenvolvi em torno da neolitização da costa sudoeste portuguesa, que foi a história do equilíbrio, do desequilíbrio, no caso,
demográfico ou ecológico como fator de mudança cultural. Neste momento, e sobretudo para os estudos do terceiro milénio, valorizo bastante mais o desenvolvimento económico-social das sociedades que do Neolítico final atingem os primeiros estádios da metalurgia do cobre através de processos de complexidade social. Muito obrigada e quero também, enfim, agradecer-lhe desde já, porque ia colocar-lhe uma outra questão de seguida, à qual no fundo acabou por responder e que tinha a ver com o modo ou os modos como a nova arqueologia se foi traduzindo nos trabalhos realizados desde a década de 70. Em todo o caso, eu queria regressar um bocadinho atrás no tempo e que me desse a sua opinião relativamente ao facto de a nova arqueologia, segundo a sua experiência e nas suas palavras, ter sido recebida por via francesa, e se essa particularidade da arqueologia portuguesa teve a ver com o facto de se privilegiar, ainda à época, a cultura francesa, a proximidade à França, portanto, o domínio do idioma francês em detrimento, enfim, de um universo anglo-saxónico que ainda estava um bocadinho longe dos nossos horizontes da época, ou se teve a ver com outro fator ou outros fatores quaisquer. Qual a sua opinião? Sim, claro, acho que já respondeu à sua própria questão, porque na realidade foi essa proximidade à cultura francesa, não é? A minha geração, a segunda língua da minha geração era o francês. Então, em Portugal não se traduzia. Portanto, nós acabávamos por aceder às principais novidades dentro do nosso domínio científico através da literatura francesa. Mas é claro que a minha geração leu o Binford e o David Clarke e o Renfrew, mas tivemos de os ler em inglês, sem o auxílio de traduções. E também poder-se-á dizer que reside nessa justificação, também nessa justificação, o facto de a nova arqueologia ter sido recebida em Portugal de uma forma mais tardia do que noutros países, até de alguns que nos são geograficamente mais próximos? Ou nem tanto? Não diria. Eu acho que recebemos a nova arqueologia muito tarde porque o regime político que vigorava em Portugal era um regime muito autoritário, muito estagnante. Enfim, o país estava muito isolado, dobrado sobre si mesmo, e portanto os ventos de mudança não chegavam aqui. Sobretudo, foram esses os fatores que levaram ao atraso da recepção da nova arqueologia em Portugal. Não a língua, Pois, enfim, decididamente não a língua. Não a língua. Agora, provavelmente uma última questão. Como é que vê a nova arqueologia nos nossos dias e o convívio, ou nem tanto, entre a nova arqueologia e o pós-processualismo? Bom, eu sou um pouco suspeita porque me considero uma arqueóloga da nova arqueologia, não é? Comecei exatamente quando comecei a trabalhar neste domínio. Desde logo foi muito fácil, não é? Adotar os princípios da nova arqueologia, até porque discordava profundamente com a arqueologia ocasional que se fazia em Portugal e com pouco organizada, etc. Mas não tive qualquer dificuldade em juntar a nova arqueologia à arqueologia marxista. Acho que a nova arqueologia trouxe para o nosso domínio científico uma estrutura metodológica bastante forte, bastante sólida, que ainda hoje importa valorizar.
E depois, ao nível da interpretação, claro que fui além das explicações adaptativas das sociedades ao meio e fui-me direcionando mais para as questões sociais e para a importância da estrutura económica na modelação das formas de organização social. Sempre visto sempre esta articulação de uma forma dialética. Com isto, eu quero dizer que, obviamente, a superestrutura tem peso e pode ter um papel importante também na modelação final das formações sociais. E penso que o pós-processualismo, que se baseia em teorias idealistas, atinge as realidades sempre um pouco pela rama e neste momento, se algumas das posições, algumas das posições mais radicais destas correntes podem levar quase à negação da possibilidade do conhecimento em arqueologia. E isso eu penso que não tem vantagens nenhumas para o futuro da nossa área disciplinar. Pois muito bem. Quero então agradecer uma vez mais à doutora Joaquina Soares, enfim, por este testemunho na primeira pessoa sobre aspectos muito breves, mas de qualquer das formas esclarecedores, da experiência pessoal acerca da recepção da nova arqueologia em território português e no seio da arqueologia portuguesa. Muito obrigada também pelas suas questões e boa tarde. Já está. Muito obrigado. Pronto, não esgotamos.